Olá, sejam muito bem-vindos novamente ao nosso programa Além do Visível. Eu sou Fernando Vidia e hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante e que no dia a dia às vezes a gente não se atenta para isso. É sobre obsessão espiritual, tá? A gente vai entender melhor como é que funciona esse processo. O que é esse processo de influência espiritual negativa? E como saber se a gente está passando por um processo de obsessão espiritual. A gente está falando de influências de entidades mal intencionadas, tá? Como a gente vai saber se a gente está sendo vampirizado energeticamente e o que a gente pode fazer se a gente descobre que a gente está ali com algum tipo de influência espiritual? E aí, ficou curioso, ficou curiosa? Está interessado em saber mais e entender como é que esse processo funciona, saber as respostas todas? Então fica comigo até o final desse programa, tá? Então, vamos primeiro entender o que é isso, o que é obsessão espiritual, né? Uma palavra bem forte aqui. Bom, basicamente, o processo de obsessão espiritual se dá por afinidade energética ou afinidade vibracional entre nós, né? E entidades espirituais desencarnadas, ou seja, elas não têm corpo físico, não estão na carne, né? Desencarnado, por isso, tá? Então, como assim por afinidade vibracional? Seja porque a gente está vibrando numa energia muito próxima ou compatível com essas presenças espirituais, ou ainda porque a gente mantém algum vínculo kármico com alguma dessas presenças, até porque nessa vida a gente pode até dizer assim, ó, sou uma boa pessoa, sabe? Mas o que fizemos em vidas passadas, por exemplo, né? Não sabemos. A gente pode ter feito muita coisa, interagido com muita gente, feito muito bem ou feito muito mal também, não é? E a gente sabe que no universo existem leis universais, como a lei do karma, por exemplo, que vão garantir a harmonia no universo. Quando a gente fala de lei do karma, a gente está falando de causa e efeito, plantar e colher. Se a gente planta o bem, a gente vai colher o bem. Se a gente planta o mal, em alguma medida a gente vai ter que se deparar com aquilo que a gente plantou, o resultado do nosso plantio. A gente vai ter que colher esses resultados todos, né? E eis o ponto. E quando a gente fez coisas que não devia, prejudicou pessoas, né? Ou ainda em alguns casos, a gente até se envolveu, às vezes até conscientemente, com presenças espirituais negativas. Como nos casos de magia, por exemplo, né? Quando alguém manda fazer um trabalho de magia, ou a própria pessoa que se incumbe de fazer esse tipo de atividade para prejudicar, tá, outras pessoas, quando envolve presenças espirituais negativas nesse processo, a pessoa também fica conectada ou vinculada a essas entidades, né? E isso pode se arrastar até por encarnações a fio. Então, assim, não significa que você que está aí me assistindo passou por alguma situação como essa. Mas o que eu quero dizer é assim, ó, existem as mais diversas possibilidades para que presenças espirituais negativas se aproximem de nós. Às vezes é só por vampirismo energético, às vezes é só para tirar sarro da nossa cara, você sabia? No Livro dos Espíritos fala-se das entidades galhofeiras, né? Aquelas que simplesmente adoram ver o ser humano passando por perrengue ali, dão risada mesmo. Quando a gente vai fazer o tratamento de uma pessoa e a gente vai interagir com uma presença espiritual que está ali, às vezes ela simplesmente começa a ir no momento da manifestação e ela fala assim, não, eu só estava me divertindo ali, vendo a outra pessoa se dar mal, ter problemas e etc e tal. Estava muito divertido para mim. Tá, mas o que você ganha com isso, né? Então a entidade espiritual não entende isso. Por vezes ela está envolvida num processo de ignorância, né, dela. E cabe a nós fazer o esclarecimento, utilizar de técnicas adequadas depois para fazer os encaminhamentos. E eis o ponto, né? Como que a gente vai saber que a gente está passando por um processo de influência espiritual, por exemplo, né? Porque a gente já entende aqui, você já entende comigo, né, o que são essas entidades espirituais negativas, né? O que nós chamamos de entidades obsessoras, que por vezes se vinculam, se prendem energeticamente a nós e por dias, semanas, meses, em alguns casos até por anos, seguem conosco. Não raros os casos em que às vezes algumas entidades estão energeticamente vinculadas ou conectadas por encarnações com outras pessoas. Existem inúmeros estudos de casos muito interessantes nesse sentido, tá? Mas, basicamente, para a gente saber, a gente entender se a gente está passando por um processo de obsessão espiritual, a gente tem que começar a trabalhar o nosso autoconhecimento, a gente tem que se entender. Porque se a gente não se conhece, não sabe quando a gente está bem, quando a gente não está, quando a gente está de bom humor, quando a gente está de mau humor, se aquele estado de mau humor é realmente nosso, então é porque a gente não se autoconhece muito bem.
Eu dou um exemplo, por exemplo, de guarda-roupa, né? Então você conhece muito bem as roupas do seu guarda-roupa, você sabe quais são as suas roupas, e se você de repente identificasse lá uma roupa que não é sua, é porque você conhece o seu guarda-roupa, você sabe quais são as suas camisetas, você sabe quais são as suas calças, suas bermudas, né? Mas de repente você vê uma peça de roupa que não é sua. Você conhece o seu guarda-roupa. E agora, você se conhece? E você sabe quais são os seus sentimentos, seus pensamentos? Realmente aquilo que é de você? Quais são os seus valores pessoais? Porque se em algum momento você começa a ter determinados sentimentos intensos, você fala assim, meu, mas não tem motivo para eu estar me sentindo assim, não tem razão. Parece que é um sentimento gratuito que vem de raiva, de impaciência, né? Porque geralmente entidades mal intencionadas ou obsessoras trazem esse tipo de influência, como por exemplo sentimentos ruins, negativos em relação a nós e aos outros. E mexem muito com o nosso humor, geralmente de forma negativa, e traz uma energia, às vezes, de insatisfação, de raiva, de frustração, sim, muito grandes. E se a gente já está passando por um processo na vida que mexe com o nosso humor, com o nosso emocional, é natural que aí exista ainda uma maior compatibilidade e a gente se torna mais vulnerável para esse tipo de influência, tá? Então você vê como que se dá essa conexão? Agora, você pode até ter um vínculo energético, por quaisquer razões, com alguma presença como essa. Não necessariamente você vai estar a todo instante, 24 horas por dia, compatível vibracionalmente, energeticamente com essa presença espiritual. Se você trabalhar em você os processos que vão te ajudar a elevar o teu astral, sutilizar a tua energia, você sai dessa compatibilidade energética. É como degraus de escada, sabe? As frequências vibracionais, a gente pode trazer essa comparação, essa analogia. Se a gente está vibrando baixo, é como se a gente estivesse em alguns degraus mais baixos da escada. Se a gente estiver vibrando mais alto, a gente está nos degraus mais altos da escada. E a gente fica incompatível, né, com aquela influenciação. Então, desafiador às vezes é a gente sair daquele estado emocional, conflituoso, e fazer de conta que nada aconteceu. Não, se algo está nos abalando, está num turbilhão emocional, a gente tem que, aos poucos, desenvolver essa paciência para sair desse estágio e ir para um outro de mais paz e bem-estar. A gente vai falar um pouco mais como que a gente pode alcançar isso já já, tá? Então, a gente entendeu aqui o que são essas entidades obsessoras, né? E como que elas podem se aproximar aí de nós. E agora? Vamos entender como que a gente vai se liberar, se libertar desse tipo de influência, saber o que fazer durante esse processo e mais, a gente entender também quais outros impactos essas presenças espirituais podem trazer para nós. Vamos saber no próximo bloco. Então nós vamos dar uma pausa por aqui, eu vejo você já já e a gente vai entender um pouco mais a respeito. E voltamos para a segunda parte do nosso programa para a gente entender um pouquinho mais e melhor como que as influências espirituais negativas, né, podem afetar ainda mais a gente e a gente saber o que eu faço a partir daí, né? Como me livrar desses obsessores todos, o que eu tenho que fazer, porque ninguém merece, né, ter ali uma influência espiritual negativa atrapalhando seus pensamentos, seus sentimentos, e é bem assim mesmo que essas presenças espirituais atuam. Eles chegam, é como se começassem a falar no nosso ouvido, e por vezes é assim mesmo, só que nós não vamos escutar com os ouvidos físicos. É como se, quando eles sussurram ou falam no nosso ouvido, eles emanam uma vibração, uma energia, e isso vai alterando as vibrações do nosso corpo mental e do nosso corpo astral. Então, presta atenção, a gente tem corpo físico, e não apenas. A gente tem um corpo de energia, que é o corpo vital, a gente tem um corpo de emoções, que é o corpo astral, olha só, astral, emoções, e a gente tem um corpo de pensamentos, que é o corpo mental. Aí o obsessor começa lá a enviar, através das palavras dele, na verdade ele está enviando energia. E essa energia está reverberando pelo seu corpo astral, que é de emoções, pelo seu corpo mental, que é de pensamentos. Aí começa a alterar o padrão mental e emocional em você. Aí você fala, da onde vem essa coisa? Estou te explicando a mecânica, como é que funciona o negócio, né? E aí, como é que fica? Como é que eu vou discernir o que é meu e o que não é, sendo que parece que são os meus pensamentos que estão falando comigo, né? Se eu tiver, de repente, uma sensibilidade mediúnica, eu posso sentir até uma presença próxima a mim, ali influenciando, mas nem sempre a gente vai ter essa percepção. E quanto mais inflamado emocionalmente a gente tiver, pior ainda para a gente ter esse discernimento, né? Então é bem desafiador. Mas em alguns casos, pela energia negativa,
densa, pesada que essas entidades espirituais carregam, a gente pode começar a bocejar, a ficar com sono, né? Tá sonolento. Por vezes elas atuam com um vampirismo energético, né? Deixando a gente muito mal e desgastado fisicamente. Quando o processo do que nós chamamos de obsessão espiritual está muito intenso, e não envolve só, às vezes, uma entidade espiritual, não, que envolve às vezes mais, até um grupo, por exemplo. Então, é muito comum que as pessoas, não importa se têm sensibilidade mediúnica ou não, né, mas comecem a se sentir mal. Podem ter enjoos, porque a carga vibracional começa a afetar os chakras, e os chakras são conectados com órgãos do corpo, né? E quando a gente fala de energias densas, energias astrais densas, a conexão dessas vibrações pode se dar diretamente na região abdominal, onde a gente tem um chakra muito importante, que pode ser chamado de chakra umbilical, ou alguns vão chamar de plexo solar também, né? O plexo, na verdade, é toda a inervação que tem ali, por isso que fala o chakra do plexo solar. Mas é toda a ramificação nervosa que se chama plexo. Então, o plexo solar fica nessa região abdominal. E é justamente ali que algumas energias astrais densas podem se infiltrar, e algumas pessoas passam até mal mesmo de ter que ir no banheiro, né? Para lá, vomitam, né? Fazem todo o processo de limpeza, porque essa energia tem que sair de alguma forma, né? E às vezes as pessoas ficam tão cabisbaixas, desmotivadas, não tem ânimo para nada, né? Algumas pessoas podem dizer assim, nossa, recebi uma demanda, né? Essas entidades espirituais, quando se aproximam, elas podem estar associadas com esse tipo de energia negativa também, tá? Que pode ter uma origem na vida atual, numa vida anterior, numa vida passada. O assunto é bastante amplo, eu não vou aqui entrar em minúcias, né, em detalhes, porque esse é assunto para curso, né? Inclusive, no meu curso de formação de operadores em mesa radiônica apométrica, eu falo sobre isso e muito mais. Como é que funciona o processo de obsessão espiritual, como que a gente trabalha nos processos de desobsessão, né, fazendo ali a neutralização desse tipo de ataques espirituais, encaminhamentos espirituais diversos, né? Então, os operadores são instruídos e capacitados para poder atuar das mais diversas formas para auxiliar pessoas. Casos muito complexos, muito complicados, aí a gente vai direcionar, claro, para ir buscar um auxílio, né? Num grupo espiritual, num centro espiritual, para que, com o apoio de uma egrégora ainda maior, possa a pessoa ser auxiliada também. Mas a gente consegue já trabalhar muitas questões e para os meus atendimentos chegam muitos casos assim. E é justamente essa orientação que a gente vai passar aqui para as pessoas e aqui para vocês também, no sentido, como que eu faço se eu já entendo que eu posso estar passando por uma influência de uma entidade ou mais entidades obsessoras? Vá em busca de um grupo espiritual. Um grupo espiritualista, um centro espírita, centro de banda, não importa. Você vai em busca de auxílio espiritual. Tá? Você vai lá tomar um passe, vai passar por uma limpeza, um descarrego, né? E as entidades espirituais que estão trabalhando lá, junto com os médiuns, os trabalhadores voluntários da casa, vão auxiliar nesse processo de encaminhamento e vão liberar você dessas conexões negativas. Às vezes, o único atendimento pode não ser o suficiente. Em alguns casos, a pessoa ela tem que ir mais vezes, né? Frequentar e aprender também a desenvolver o seu processo espiritual, sua espiritualidade. Porque, lembra que eu comentei? Quanto mais elevada a nossa vibração, a gente sai da compatibilidade com essas influências. Então, olha, orar é o tal do orar e vigiar, né? Oração, 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 fazer salmos. Você pode, se você tem as suas orações, já que você gosta, fazer elas também, né? Mantras, tudo aquilo que eleve a vibração vai ajudar. Mas, gente, frequentar um local que vai dar o apoio e o suporte para você, isso vai ajudar em muito. E é claro, você pode buscar o apoio também dos terapeutas holísticos, médiuns, que trabalham com suas ferramentas e técnicas, né, que podem auxiliar em alguns casos que não sejam assim tão intensos, tão complexos, que precisaria de um grupo, uma egrégora maior para poder atuar, né? Então, vários terapeutas holísticos podem também auxiliar. Busque, encontre aquele que de repente você sente uma sintonia e afinidade, e sem dúvida alguma ele vai também poder passar outras informações, orientações para você se cuidar, tá certo? Esse é um assunto muito importante, aqui eu dei uma pincelada porque ele é tão amplo, ele é tão profundo, e eu deixo o convite para você ir buscar mais informações, conhecer mais a respeito, tá? Conhecimento é fundamental dentro do nosso processo evolutivo e especialmente falando dentro desse nosso momento evolutivo na Terra, né? Tanta coisa acontecendo, o astral da humanidade está muito carregado e a gente tem que se cuidar,
tá bom? Espero que vocês tenham gostado. E se vocês têm sugestões de temas para a gente falar aqui no programa, gostariam de mandar uma mensagem para mim, querem participar aqui, né, enviando a sua mensagem, manda um e-mail para mim. alendovisível@fernandovidia.com.br. Me acompanha também lá nas redes sociais, @fernandovidia, e vai ser um prazer a gente poder ter essa aproximação, esse contato maior. Gratidão mais uma vez e vejo vocês no próximo programa.